Saudações, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com o analista desportivo Casimiro Andrade, que vai fazer uma análise sobre o jogo que moveu o mundo, Angola e Argentina. Senhor Casimiro, o que é que nos tem a dizer acerca do jogo Angola-Argentina? Obrigado pela oportunidade que vocês me concedem. Falar do jogo da Argentina é falar da diplomacia desportiva. Sabemos nós que a diplomacia desportiva é feita no âmbito das duas nações, em que uma nação precisa da outra para realmente pudessem ou podem cumprir os seus objetivos. Primeiro, Angola-Argentina, um jogo de amizade e também mostra ou marca a festividade do ano, dos anos, ou 50 anos da independência da Angola, visto também lembrar aqui um dado muito importante, que Angola é a segunda vez que joga com a Argentina, porque 19 anos depois, isto no jogo amistoso aconteceu em 2006, isto é na Itália, em que muitos jogadores nossos, que agora já não se fazem, alguns se fazem mais presente no mundo dos vivos, participaram neste jogo, onde também o resultado foi igual, 2-0. Recordo muitíssimo bem naquela altura que foi um jogo em que também era para a preparação do Mundial de 2006, que aconteceu na Alemanha, em que Angola também participou, não é, pela primeira vez, Angola a participar no Campeonato do Mundo das Nações de Futebol. Angola-Argentina, no dia 14, sexta-feira, no estádio 11 de novembro, aqui em Luanda, foi um jogo de amizade, um jogo que vela pela 50 anos da independência da Angola. Havia realmente duas opiniões. Uma sabia que desse a Angola para a Argentina vir cá jogar. Dizer também que este jogo foi anunciado em pleno congresso de um partido e de um braço juvenil do Partido do Poder, que é o MPLA, e um cidadão, que é presidente do tal partido, dizia que em novembro, nas vestes das festividades, isto é, de 50 anos da nossa independência, podia trazer a seleção argentina. Sabemos que a Argentina é a número 1 do país e sendo ela a número 1, traria um grande erro. Eu digo aqui, e vou sempre referir da diplomacia desportiva, porque é uma coisa que eu aprendi muito durante o tempo que eu estive na academia. A diplomacia desportiva tem a ver, muitas das vezes, para aproximar laços de cooperação, de amizade com as outras nações. Saudações, mais uma vez seja bem-vindo à análise desportiva do jogo da Angola-Argentina. Estamos aqui com o analista desportivo Casimiro Andrade, que vai nos explicar qual foi a prestação da seleção nacional diante da Argentina. Bem, a Angola esteve bem nos primeiros 20 minutos da partida, evidentemente ter jogado com a seleção número 1 do mundo e também do ranking mundial do futebol, mas a Angola esteve bem nos primeiros minutos, que aumentou realmente a pressão, quer seja psicológica, técnica da Argentina. Foi um jogo muitíssimo bom, em que a Angola entrou no sistema defensivo de 4-4-2 e depois então durante o jogo foi realmente retomado. O treinador Patrício, um bom treinador, já esteve aqui com o Eva Renan, na altura foi adjunto do Eva Renan, conhece bem a casa, trabalhou com a seleção. Aliás, esse é o terceiro ou segundo jogo com a Samora Mufalho, foi o terceiro jogo em que ele faz com a seleção. Penso eu que ele já está conhecendo perfeitamente os jogadores que estão à disposição, visto que foi um jogo bastante bom. Angola perdeu 2-0 com a Argentina, já se esperava disso, o favoritismo estava realmente do lado da número do mundo, que é a seleção argentina. Penso eu, em termos táticos, técnicos, a Angola esteve bem, apesar da pressão, nós temos dito que em termos psicológicos a maturidade competitiva também fala mais alta, muitas das vezes, o que é isso, é a capacidade que um atleta tem de gerir a sua emoção dentro do retão do jogo, de frente a certas lendas de futebol, e
nossos jogadores tiveram realmente esta capacidade de gerir, porque não se deixaram intimidar em função da lenda do mundo que esteve ali. Lembrar que o Messi é um dos grandes jogadores que o mundo conhece, quiçá mesmo um dos primeiros, não é? Com mais troféus, quer seja a bola de ouro e também as botas de ouro como o melhor marcador. Jogar com a Argentina não é fácil, sabemos disso. Lembrar também que a Angola, 19 anos atrás, já havia jogado, perdemos no mesmo score, de 2-0. Penso eu que a Angola esteve bem nesse capítulo. E também as substituições que o Patrício foi fazendo durante o tempo também correspondeu realmente à expectativa. Como analista desportivo, o 11 inicial foi o ideal? Olha, em método de treinamento desportivo nós temos dito que isto depende muito do treinador, é uma opção técnica e que ninguém pode se opor, porque é o técnico que trabalha com essas pessoas. Ele sabe quem é que esteve bem durante a fase de treinamento, da preparação, quer ser técnica e psicologicamente, taticamente, quem esteve bem, o treinador sabe perfeitamente. Eu, por exemplo, sendo treinador de futebol, não sendo, eu sou treinador de futebol, sou professor de educação física e especialista em ciência de esporte e educação física e treinamento desportivo, sei quando um treinador molda a sua equipa, ele sabe os 11 iniciais que lá vão. E estes são os da alta confiança dele. E é isso que aconteceu com a seleção da Angola contra a Argentina. Falando da Argentina, isto depois do jogo. Depois do jogo, a Angola esteve bem, houve um momento ideal, vimos uma Argentina também sólida, com grandes jogadores, estamos a falar do Messi, estamos a falar com o número 22 que joga no Inter de Milão, do Martinez, também uma grande lenda, e por isso fez o que podia ter feito. Angola, depois, em alguns momentos, já nos esteve a jogar, mesmo a própria Argentina já sabia no final do jogo, lá pelos 85, 86 minutos, as duas seleções já não jogavam a bola, ficavam apenas realmente aí a fazer das suas, isto é, do tic-tac, porque já via-se que o jogo já estava perdido. E aquilo que eu disse também a princípio, dentro do treinamento desportivo, a Angola teve o seu papel importante, foi lá, mostrou que está presente, que é uma excelente seleção. Penso eu que também, lembrar também que este jogo da Argentina com Angola, ou Angola-Argentina, enquadra-se na preparação para o CAN que vamos ter nos próximos tempos. Vimos que no início do jogo a Angola mostrou-se bem disposta e fez até alguns perigos que deixou o povo angolano rubro. O que faltou? Olha, é aquilo que eu disse, faltou eficácia. Eles não aproveitaram onde está o bem. Quando tu aproveitas as oportunidades que o jogo te oferece, marca. Se não marcar, faz sofrer. Isto é que aconteceu com o Angola. Isto é normal em termos de jogo. Errou-se nas finalizações? É por aí. Por isso é que temos a eficácia ao marcar na finalização para marcar o gol. Isto tem determinado, a sua determinação volta e meia dá para o resultado que te dá, que é às vezes a perca do jogo. E nós perdemos bem. Já se esperava, não é normal você jogar com a Argentina, e penso eu que agora esteve bem nesse capítulo, porque todos nós já sabemos que agora queria ter. Não vamos aqui especular, vender e até as redes sociais diziam que a Angola vai perder 7 ou 8. Mas sim, porque atendendo a forma que a Argentina joga. E dizer também, diga-se a palavra desportiva, que a Argentina não veio ao máximo, nem tampouco também imprimiu a dinâmica do jogo que se precisava. Por quê? Vou dizer, em termos de dentro do treinamento desportivo, a intensidade do jogo não foi dada dos 80%, 75%, não foi isto. Foi isso, 60%, 50%. Por quê? A certo momento que a Argentina reduzia a intensidade do jogo, a velocidade. Por quê? Porque eles sabiam. Tem compromissos. Muitos jogadores que estão lá na seleção argentina têm compromissos com os seus clubes. E lembrar que as seleções não dão salário, dão prêmios dos jogos. E os seus contratos é realmente de tempo ou temporários. Já os clubes têm contratos com os jogadores. E estes contratos são milionários. E é preciso respeitar este vínculo contratual que existe entre o jogador e a entidade empregadora que são os clubes. Por isso,
muitos jogadores que lá estavam com uma dinâmica muito forte em termos de intensidade de jogo. Por isso, penso que o Brasil também esteve bem, jogou, ganhou, taticamente jogaram com um sistema tático muitíssimo bom, de 4-3-3. Atualmente é um sistema demolidor, em que todo mundo ataca, todo mundo defende. Quanto mais você defender, mais e atacar, mais probabilidade você tem de chegar a concretizar ou a finalizar com o gol. Por isso é que a Argentina fez, e fez muitíssimo bem. Aproveitou as ocasiões do seu jogo e teve que marcar os 2 gols. Houve aí jogadores como Zito, Show, parecia que iam fazer coisas individuais. É o seguinte, o futebol tem um objetivo: introduzir a bola na baliza do adversário, fazer com que o mesmo não aconteça contigo. E o futebol é coletivo, não individual. Nós temos uma mística do nosso futebol africano, e particularmente até agora. Agora temos muitos jogadores que jogam muito por si, não para os outros. Então, significa dizer que nós devemos jogar para o coletivo, não individualmente. Isso que aconteceu com os indivíduos. Outra coisa também é aquela mania de dizer, não, vou mostrar que eu sei para que no outro lado o futebol na América, na Europa, é objetivo. O treinador está aí para te ensinar as táticas e técnicas para você introduzir a bola dentro da baliza do adversário. Não no individual. Por isso, quando muitas das vezes muitos jogadores não dizem, esse jogador é bom, por que não foi contratado na Europa? Porque ele não é objetivo. Então, isso é que acontece. E eu apelo sempre, mesmo nas minhas entrevistas, nas outras situações de rádio, eu sempre tenho dito, enquanto nós temos o tipo desses jogadores não vão a lado nenhum. Por quê? Porque eles jogam no individual. Tem que jogar no coletivo, porque o futebol é coletivo. Por isso, falar do Zito Novo, esse é um jogador bom, praticamente joga bem, está a jogar na Itália. Esse é o segundo ou terceiro ano dele. Bom, vimos também em Barcelona, também já com uma outra maturidade. E vê-se que são as pessoas que estavam a tentar levar o jogo da Angola. Porquê? Porque a maturidade competitiva já é europeia, já tem um pensamento, mas aí no fundo do túnel aparece sempre a mística do futebol angolano, não é? Que é que nós vimos ali, ou que a caríssima jornalista viu ali, tentar jogar individualmente, e isso não é bom. Para terminar, o que gostaria de deixar em termos de reparação, ou o que faltou, e como é que devemos fechar essas áreas em que faltou? Olha, o meu apelo vai sempre para o Estado angolano em termos, então só que nós falar de esporte porque é a minha área. Primar mais, nós queremos ter seleções boas, primar sempre uma formação. Primeiro devemos formar aquelas pessoas que vão formar os jogadores. Quanto mais tivermos jogadores, professores, treinadores de educação, professores de educação física e treinadores nas escolas, porque o desporto não começa na rua, começa nas escolas. E aí eu tenho os professores de educação física. E esses professores de educação física são os verdadeiros scouts ou olheiros para realmente identificar as grandes lendas. E na rua também encontramos, nos campos das comunidades, encontramos grandes jogadores. Se esses treinadores serem formados e irem para as zonas das nossas comunidades, verem aí onde tem aqueles campinhos pequenininhos, ruas e tal, observarem grandes jogadores e trazerem esses jogadores nos clubes ou nas escolas, a gente vai formar, nós temos grandes seleções. Vou dar um exemplo: Côte d'Ivoire, África do Sul, a própria Nigéria. Como é que faz? Cria escolinhas e essas escolinhas vão fornecendo grandes jogadores. E esses grandes jogadores muitas das vezes não militam dentro dos seus países, militam no exterior, isto é, na Europa. E quando esses vêm já grandes jogadores. Eu gosto muito de dar um exemplo de um jogador da Zâmbia, Kalaba. O Evafra não apanha Kalaba na rua. Leva para o presidente da federação, mostra que é um grande jogador. Na altura, ele contou isso na Associação Provincial de Futebol daquele ano. Na altura, eu fui treinador da equipe Monrogadores. Eu estava a dirigir a equipe de júniores e juvenis. Ele conta essa história.
Ouso Calamba é o capitão da seleção da Zâmbia. Percebes? Foi tirado numa das cidades que não tinha nada a ver. Levaram isto é, na capital foi dado para o Arsenal. Ficou um tempinho no Arsenal e depois. Então, é isto. Eu apelo ao Estado para fazer mais escolas de futebol, de maneiras que nós possamos ter seleções no futuro. Aliás, mesmo que vou já terminar dizendo o seguinte: quem deixou esse legado também, quando esteve aqui, foi o Manuel José. Ele disse: se vocês não primarem a formação, nunca haveríamos a aula de futebol. Precisamos ter essas escolas, mas com pessoas formadas. Esse é o meu apelo que deixo prestar ao lado. Vamos filmar, vamos apostar nas escolas, vamos ter grandes jogadores. Quer seja escola de basquete, futebol, handebol, vôlei, atletismo, só para citar algumas. Nós teremos grandes seleções se porventura nós queremos nisso. Lembrar que a Angola fez, eu acredito que o meu amigo aqui esteve na inauguração da escola Sayov, no Belo. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Esta parte a gente vai imaginar a terceira. O Estado fez uma excelente aposta nesta escola Sayov, que está aí no Belo. Parabéns ao Estado, tá bom. Mas vamos criar mais outras escolas. Não os clubes. Porque os clubes não formam. Muitos dizem que os clubes formam, não, os clubes não formam. Os clubes têm objetivos, ganhar os campeonatos para estar nos campeonatos africanos e, posteriormente, fazer uma série esportiva. Obrigado. Muito obrigada. Esta foi a análise desportiva do jogo Angola-Argentina com o jornalista e analista desportivo Casimiro Andrade. Ficamos por aqui e regressamos numa próxima oportunidade.